em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa, do canal Reconciliados em Cristo. Estamos novamente com mais um estudo acerca da Palavra de Deus, nesta noite, né? E espero que os amados irmãos estejam aí, apostos aí de suas Bíblias, para estar acompanhando aí nas leituras que iremos fazer aqui nesta noite, acerca da Palavra de Deus. E hoje o tema, abençoado, é o diabo aniquilado, de Hebreus 2,14. Nós em graça já sabemos que o diabo já foi aniquilado. Em Hebreus 2,14 fala: o sistema religioso ainda desconhece, ou se conhece, não aceita essa passagem. Mas alguns amados irmãos ainda não têm um conhecimento de qual é esse diabo que foi aniquilado de Hebreus 2,14. Por quê? Não é esse diabo que o sistema religioso prega. Não é esse que ele prega. Esse diabo que o sistema religioso prega, na verdade, ele nem existe. Ele não existe. Mas nós sabemos que existiu um diabo que foi aniquilado na cruz. E Hebreus 2,14 fala acerca dessa passagem. Mas que diabo é esse que foi aniquilado então? E o diabo que o sistema religioso prega, que fala que está aí perturbando as pessoas, tal. Que diabo é esse? Olha, amado, esse diabo que o sistema religioso prega, ele não existe. Mas nós vamos falar aqui do diabo que existiu, né? E hoje nós sabemos, nós em graça sabemos que diabo, Satanás, é uma figura de linguagem para aquele povo naquela época, que era assim a forma que o Criador falava com o seu povo, e eles entendiam o que significava. Mas depois de 2000 anos, as pessoas estão torcendo tudo, né? A palavra de Deus, transformando a verdade em mentira. E nós, em graça, temos aí o dever de distorcer a mentira que foi torcida, né? E deixar ela em linha com a graça. Amados, Hebreus 2,14 diz assim: e, visto como os filhos participam da carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ou seja, está falando que tinha, não tem mais. Mas, que diabo é esse que foi aniquilado? Se esse diabo que o sistema religioso prega não existe, e na palavra de Deus, aqui Hebreus 2,14 fala que o diabo foi aniquilado, e nós lemos em outras passagens, até mesmo Jesus de Nazaré disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, e tal. Então, que diabo é esse que está falando aqui? Olha, amado, olha, abençoados, no primeiro século, né, dos primeiros séculos aí, existia um homem, um teólogo, historiador, considerado doutor da Igreja Católica, né? Eu quero fazer um vídeo falando a respeito desse personagem, dessa pessoa. Ele chama Jerônimo. Ele fez a tradução da Bíblia, da Vulgata. Ele fez a tradução da Bíblia. Então, nessa tradução, ele fez uma confusão danada aí. Eu não acredito bem que seria uma confusão, porque alguns líderes religiosos aí, eles fazem de propósito. Então, houve essa tradução que ele deveria deixar como estava, né? Hoje o pessoal mistura diabo, Satanás, que caiu do céu e por aí vai, e faz uma confusão danada por causa de uma pessoa só, que no momento da sua tradução, ele fez de forma errada. E eu creio que para aprisionar as pessoas dentro da religião católica, ele deixou isso daí e segurou muita gente lá com medo do diabo. Quando, na verdade, a palavra de Deus, quando se fala de diabo, fala de opositor,
o adversário, Satanás, o acusador, aquele que acusa. Ah, mas como assim acusa? Se ele não existe um diabo, digamos assim, espiritual, quem é esse que acusa? Olha, amado, hoje aqui nós estaremos sanando todas essas dúvidas, ou pelo menos parte delas. Então, abençoado, Jerônimo, ele foi o culpado disso daí. E hoje o sistema religioso não deixa as pessoas aprenderem acerca não deixa as pessoas terem esse conhecimento, proíbe as pessoas de conhecer a verdade através da internet, para aprisionar as pessoas lá também. Mas nós, em graça, sabemos que esse diabo é uma figura de linguagem. Olha, eu já gravei um vídeo aí falando a respeito de Lúcifer. Lúcifer quer dizer portador da luz. Portador da luz. Então não tem nada a ver com esse diabo que o sistema prega aí. Jerônimo colocou Lúcifer na Vulgata Latina. Esse ficou sendo como o diabo. E as pessoas aceitam por aí. Aceitam, naturalmente. Não existe um diabo que vai jogar... Se as pessoas não seguir as doutrinas da igreja. Não é seguir aquilo que Deus deixou para nós fazer aqui sem medos, sem pressão, não. Mas eles põem pressão para amedrontar as pessoas e as pessoas ficarem ali aprisionadas. E eles usam essa passagem de Isaías 14:12, que diz assim: como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que prostravas as nações. Olha, essa passagem está falando da morte do rei de Babilônia, a queda de Satanás, né? Que nós sabemos que Satanás é acusador, o diabo é o adversário, o opositor. Então, o que o rei da Babilônia estava fazendo aqui? Ele estava querendo ser Deus. Ele se opunha a aceitar as leis de Deus, né? Então, Deus falou através da boca de Isaías, né? Essa profecia sobre o rei de Babilônia. A gente tem um vídeo aí falando acerca de Lúcifer. Em breve eu vou estar fazendo outro vídeo aí falando de outra passagem aí muito importante. Olha, amados, então, que diabo é esse que de Hebreus 2,14 que foi aniquilado? Vamos estudar aqui que nós vamos saber. Olha, o que o sistema religioso fala que é o diabo que está fazendo por aí, perturbando as pessoas, olha o que a palavra de Deus diz que é em Gálatas 5,19. Ora, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, a feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, né? E coisas semelhantes. Então, essas coisas é o que o sistema religioso diz que é o diabo que faz. Mas aqui está falando que é obra da carne. Amados, eu sei que os amados irmãos aí estão com a Bíblia na mão, acompanhando a leitura, e poucas são as coisas aqui que nós vamos ver que fala assim acerca do diabo. O diabo fez isso, fez aquilo. Inclusive o pessoal do sistema religioso fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir, quando na verdade não é o diabo, fala que é o ladrão. E o contexto fala aqui do pastor. Então, nós não vamos ver aqui esse diabo que o sistema prega aí, fazendo nada dentro das escrituras aqui. Não é ele que faz. Bom, então, Ivan, quem que faz? Vamos lá. Olha aqui, abençoado. Eu creio que por aqui já fica bem claro quem é esse diabo que foi aniquilado na cruz. Olha aqui. 1 Coríntios 15, 56. Diz assim, olha aqui. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei.
Ô Ivan, o que significa a força do pecado e a lei? Olha, amados, quem fazia pecar era a lei. Quem fazia pecar era a lei. A lei era 613 ordenanças. Se você cumprisse todas e tropeçasse em um só ponto, você era culpado de toda ela. Agora, amados, imagina você cumprir 613 ordenanças. Isso não é muito impossível? Com certeza. Ninguém conseguiu cumprir. Era impossível. Era impossível. Aí, nesse período da lei, aquele que matasse, ele morria. Aquele que furtasse, ele tinha um braço cortado. Então, era desse jeito a lei. Aí Jesus, em uma dessas, no seu período aqui na terra, que eu falo que é um período assim de transição da lei para a graça, olha o que ele disse aqui. Em Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Ele veio cumprir a lei. Ora, mas por que ele veio cumprir a lei? Porque em Romanos 3,23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos pecaram. Todos pecaram. E no céu não entra pecado. E se não entra pecado e todos pecaram, como que alguém ia ser salvo? Era impossível. Então, Jesus veio em semelhança aí veio em carne e sangue, né? Como diz Hebreus 2,14, manifestou aí em carne e sangue o próprio Deus. E lá na cruz, ele convergiu tudo nele. Ele cumpriu a lei no nosso lugar. Aí, eu digo no nosso lugar, mas a lei foi dada a Moisés para os judeus. E nós somos gentios. Então, abençoado, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu, acabou. Ninguém conseguiu cumprir, ele cumpriu. Então, se ele cumpriu, está acabado. Não tem necessidade mais daqueles rudimentos legalistas, de aquele que matasse um, tinha que morrer, aquele que furtasse, entendeu? Era dessa forma na lei. Olha aqui, amados, o que a lei disse? A lei disse naquele período, Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente? Assim, amado, era a lei. E assim era a lei. Olha a graça, como que é. Aqui é um livro histórico, mas Jesus já estava no seu período de transição de lei e graça. Olha o que ele falou aqui de como seria nos dias de hoje. Eu, porém, vos digo que não resisti ao mal, não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, ofereça também a outra. Então, amado, já é diferente, ele já está pregando o evangelho do reino, que já não é mais a lei, ele está cumprindo. Ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer, sem beber, sem dormir. Isso não é para qualquer uma pessoa, isso não é, somente ele foi capaz de suportar isso daí. Então, ele fez algo que jamais uma pessoa terrena faria. Ele cumpriu a lei. Ele cumpriu. Então, amados, vamos mais aqui adiante aqui. Olha aqui. Lei. Olha aqui. Olha o que a lei diz. Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E todos pecaram. E todos morreram. Morreram como?
espiritualmente, igual Adão, lá no Éden, né? Que Deus disse para ele que se ele comesse daquele fruto, ele ia morrer. E morreu espiritualmente, porque não morreu fisicamente. Morreu espiritualmente. Então, amado, quando Adão morreu lá no Jardim do Éden, espiritualmente, todos aqueles que morreram após, mesmo ele, dali para frente, ficavam no estágio de sono, dormindo, não sabia de nada. A alma foi entregue ao esquecimento. A pessoa morria e ficava presa. O túmulo segurava aquela pessoa de ter acesso ao Pai. Então, quando Jesus de Nazaré, o próprio Deus, esteve aqui na terra, manifestou em carne e sangue, ele foi as primícias da ressurreição. Ele tomou a chave da morte, né? E levou cativo o cativeiro, e todos aqueles que morreram e que morreram de qualquer período após a cruz, o pó volta ao pó, o espírito volta para Deus. Porque todos morreram, a alma ficou de Adão, mesmo Adão, de Adão até a cruz, as pessoas morriam, ficavam no estágio de esquecimento, ali, aguardando para a ressurreição, para subir para o Pai. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, muitas almas que estavam ali aguardando, aquelas almas que eu digo, aqueles que morreram em Cristo. Aqueles que não morreram em Cristo sofreram juízo eterno no ano 70. Então, esses que ressuscitaram para a salvação eterna, subiram após a sua ressurreição, muitos entraram na cidade e depois subiram para a vida eterna. Então, quando fala que a alma que pecar, essa morrerá, era essa morte física. Essa morte física, porque a lei era assim, olho por olho e dente por dente. Olha aqui, abençoado. Olha o que diz aqui, João 8,4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Esse aqui, os amados já conhecem essa passagem, mas eu vou estar lendo aqui. João 8,4. E pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que a tais seja apedrejada. Tu, pois, que diz? Ou seja, a lei de Moisés disse que aquela mulher, está falando da mulher, com certeza o homem que teria, né, era para ser apedrejado também. Mas aqui está escrito que ela tinha que ser apedrejada. Aí eles perguntam: tu, pois, que diz? Isto dizia eles, tentando para que eu tivessem de que o acusar. Isso aqui estava fazendo um teste com ele. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E com insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ou seja, isso aqui já não é lei mais. Eu peço aos amados irmãos que foquem no título do nosso vídeo, que prestem bastante atenção, que é o diabo aniquilado, de Hebreus 2,14. Então, eu estou falando de tudo, essas passagens aqui, de como era a lei. Por quê? Se observarmos o que nós já lemos ali anteriormente, que fala que a força do pecado é a lei. Quem fazia pecar
Era a lei. Então, eu estou lendo algumas passagens aqui, mas tem centenas de passagens aqui, porque são seis. Por que centenas? São 613 ordenanças, a lei. Então, tinha muita coisa que acusava. Olha, amados, as pessoas na lei, para comer a Páscoa, quem era estrangeiro tinha que circuncidar. Então tinha todos esses rudimentos legalistas que era impossível de se cumprir. Mais uma passagem, abençoada, da lei. Mais uma passagem da lei que diz assim, em Atos 5, do 3 a seguir. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Ou seja, está fazendo uma pergunta para Ananias, que vendeu uma propriedade e mentiu ao Espírito Santo, e retendo, né, parte aí da herdade, né? Como está escrito aqui. Atos 5, 4, diz assim, guardando-a não ficaria para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Então, a lei ali está falando que Ananias estava mentindo, não estava mentindo para Pedro, aos homens, estava mentindo para Deus. Agora, amado, olha o que acontecia nesse período da lei. Vê que não tem diabo. Vê que não tem Satanás. Não é Satanás aqui. Não tem nada falando que é Satanás aqui, não. Está falando aqui do período da lei. Olha o que acontece com Ananias. Eu não vou ler a outra passagem que fala da esposa, da mulher de Ananias. Os amados podem estar lendo aí. Mas aconteceu o mesmo. O mesmo. Olha aqui. Atos 5, verso 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Ananias morreu após mentir, não aos homens, ao Espírito Santo. Porque era lei. Quem não cumprisse a lei em sua totalidade, estava perdido. Estava perdido. Então não tinha participação de diabo aqui. Ah, mas então por que o diabo é opositor, tal? Olha, amados, a lei, ela serviu de aio para guiar o povo até Cristo. E Cristo, em Mateus aqui, já fala que ele já veio. Em Mateus ele já veio. Então ele cumpriu a lei e pôs fim. Cristo é o fim da lei. A lei serviu de aio até Cristo. Então era impossível aquele povo cumprir toda a lei. Era impossível. Então Ananias mentiu, caiu morto. Sua esposa também mentiu e caiu morto. Isso porque a força da lei é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Quem fazia pecar é a lei. Vamos continuar aqui, abençoado. Gálatas 4:4. Mas indo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido debaixo da lei, né? Para remir, ele nasceu debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. Ou seja, para tirar aqueles que estavam debaixo da lei. Não estavam debaixo de Satanás. Não estava debaixo de diabo. Não estava. O pessoal estava debaixo da lei. Eu tenho falado aí reiteradas vezes aí que Deus conversou com o seu povo naquela época dessa maneira. E eles entendiam. É igual quando Jesus estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote.
quando ele falou assim: contudo, vereis em breve o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. O sumo sacerdote entendeu que sobre as nuvens era o juízo para o povo para os judeus. Então ele entendeu muito bem. É igual hoje, nos dias de hoje, as pessoas têm a maneira de falar nos dias de hoje, que daqui a alguns anos essa maneira de falar se tornam obsoletas, né? Não vai servir mais para esse entendimento. Eu, quando era criança, eu ouvia meus pais conversar naquela época, tinha uma linguagem totalmente diferente de hoje, e se vai ser, e sempre foi. Então, abençoado, vamos lá. Olha aqui, amados. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Algumas pessoas não creem, ainda estão sob os rudimentos legalistas, anulando aquilo que Cristo fez na cruz. Anulando. Quando a pessoa anula algo que já foi feito, aquilo entra em vigor na vida dela. Ou seja, se a pessoa está anulando aquilo que Cristo fez lá na cruz, ele está dando vida ao que foi destruído. O que tem isso a ver? Porque a gente tem visto aí muitos homens, muitos líderes religiosos chamados homens de Deus, estão tirando a vida aí, né? E a gente pergunta assim: poxa, mas como que pode uma coisa dessa? Pessoas consideradas homem de Deus tirando a vida aí? Por causa disso, abençoado. A pessoa não tem paz, ela está anulando o que Cristo fez na cruz. Uai, se está anulando, então vai viver dos seus... Vai viver da lei. Tem que viver da lei. Então, Cristo pôs fim à lei. Por que ele pôs fim à lei? Ele falou que no começo não veio abrogar a lei, agora Paulo veio, né, dizendo aqui que Cristo é o fim da lei. Não, mas é o Cristo ressuscitado, não é o Jesus de Nazaré. Então, abençoado, ele cumpriu a lei e pôs fim nela. Porque já cumpriu, não tem mais que fazer mais nada, ninguém precisa fazer mais nada. Ninguém conseguiu cumprir. Se alguém conseguisse cumprir ali, beleza, mas ninguém conseguiu. Beleza, ou seja, só para aquele que conseguiu, né? E as outras pessoas? Então Cristo cumpriu toda a lei e pôs fim nela. Ele aniquilou o diabo. Aquilo que impedia a pessoa de ser salva. Aquilo que matava as pessoas. Aquilo que destruía as pessoas. Ele pôs fim nela. Olha. Veja como que era, abençoado. A lei. Veja como que era. E não é o diabo, que o povo fala que é o diabo que faz isso. Olha como que era o ministério da lei. Olha aqui. 2 Coríntios 3, 7. Diz assim. 7 é a seguir também. Ora, se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, isso foi a lei dada a Moisés, é chamado de ministério da morte. Por quê? Eu já disse anteriormente ali, por que era o ministério da morte? Olha, abençoado, a lei é muita coisa. Eu quero fazer um vídeo aí falando mais a fundo acerca da lei, para os amados irmãos aí saber o que era a lei, o que ela causava na vida das pessoas. Porque aqui em 2 Coríntios 3, 7 diz que é um ministério de morte. Vamos lá, vou ler de novo aqui, 2 Coríntios 3, 7. Ora, se o ministério de morte gravado em letras de pedra, em letras em pedras, veio em glória, olha, ainda veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo. Ou seja, a própria lei por si já estava sendo obsoleta, ela já estava desvanecendo, ela já estava acabando, já estava perdendo a força. Por quê? Ela serviu de aio, de guia até Cristo. Então Cristo já estava chegando, então já estava perdendo a força. 2 Coríntios 3, 8.
Como não será de maior glória o ministério do Espírito? É o ministério que nós hoje estamos vivendo. É o ministério do Espírito. Entendeu? Nós estamos no ministério do Espírito. 9. Porque se o ministério da condenação, o ministério da condenação, amado, o ministério da condenação, os amados não entenderam errado, é o ministério da condenação, era o antigo pacto, né? Era ele que condenava, era ele que acusava diante de Deus. Eu vou estar lendo aqui mais para frente. Olha aqui, 2 Coríntios 3, 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que hoje é o ministério da justiça, que nós já fomos e somos e seremos justificados já diante de Deus. Já está consumado. Nós já fomos justificados diante de Deus. Então, abençoado, o antigo pacto era o ministério de morte, de condenação. Não era o diabo que fazia isso daí na vida das pessoas. Era a maneira que o Criador falava com o seu povo, né? Aquilo que se opunha à vontade dele, né? Então, vamos lá. João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse. Ele cumpriu a Escritura. Está afirmando o que eu falei anteriormente. Vou ler, amado. Não ouviu errado, não. João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a numa esopa, lhe chegaram à boca. Eu já fiz um vídeo falando acerca dessa passagem aqui, ó, essa esponja aqui. Os amados podem estar procurando aí no canal. Se eu lembrar, eu vou estar colocando aí para os amados irmãos terem conhecimento aí. Eu vou deixar o link aí na descrição. Se eu lembrar, se eu não lembrar, os amados, pesquisa aí no canal que vai encontrar aí. João 19, 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ou seja, está consumado o quê? Era uma pergunta que os membros das religiões eles tinham que fazer para os seus líderes. Está consumado o quê? O que ele consumou ali na cruz ali? Tinha que fazer essas perguntas aí. João 1, 17. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Porque a lei foi dada por Moisés. Então, abençoado, não é o Jesus de Nazaré, ele veio cumprir, era o próprio Deus que cumpriu. A graça foi depois da cruz. Quando a gente fala depois da cruz, é depois da morte de Cristo na cruz. Então, vou ler de novo, João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a lei foi dada a Moisés, naquelas tábuas de pedra. Vamos lá. Efésios 2,14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, ou seja, o diabo, aquele que estava opondo, aquele que impedia as pessoas de ter acesso ao Pai. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Eu não falei acerca não coloquei esse versículo aí não, mas os amados podem estar pesquisando aí nas suas Bíblias aí, que hoje nós temos
novo e vivo caminho. Nós temos livre acesso para ir ao Pai. Nós não precisamos mais da lei para nos guiar mais. Nós não precisamos mais. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Vamos lá, vou ler de novo aqui. Efésios 2,14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, lá na cruz, né? Isso foi lá na cruz. Desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Ele aniquilou, é o diabo que ele aniquilou na cruz, abençoado. A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, e fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Olha, amado, essa ordenança aqui, você não pode fazer isso, faz aquilo e não pode fazer isso, é tanta coisa que eu tenho aqui as 613 ordenanças aqui, salvo aqui no meu notebook aqui. Eu vou estar qualquer dia desse escolhendo aí as mais, assim, que eu achar que convém estar divulgando aí para os amados irmãos, ou de repente eu posso até fazer um vídeo aí falando das 613 ordenanças aí, os amados saberem como que era, e dentro da própria palavra aí no Antigo Testamento a gente, se for pesquisar aí, vai ver o que a lei fazia. E não era o diabo que fazia. Não era. Aquilo que estava escrito tinha que cumprir. Se não cumprisse, dava problema. Vamos lá. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pessoal, algumas pessoas pensam que aqui ainda alguém vai ser condenado, né? Dá a entender aqui, ó. Olha aqui, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas, se pararmos para analisar, que Paulo está falando aos romanos aqui, antes do ano 70, antes do juízo final, que foi no ano 70. Entendeu? Então, quem ainda não estava em Cristo Jesus ali, naquele período ali, ia sofrer o juízo de Deus sobre ele, sobre a vida dele. Então, por isso que Paulo falou aí. E nós não podemos pegar essa passagem e trazer para os dias de hoje, porque o juízo de Deus, o juízo eterno, né, de Deus, veio para aquele povo naquela época. Hoje não tem mais o juízo de Deus para a perdição eterna. Não tem. Entendeu? Algumas pessoas Deus tirar ele aí de cima da terra aí, porque está fazendo besteira demais aí, de repente, né? Pode ser, tem umas consequências terríveis. Porque se a pessoa não andar aí em linha com a palavra aí, pode, né? Sérios prejuízos aí. Não vou entrar nesse mérito da questão não, porque o objetivo nosso aqui é falar acerca do diabo de Hebreus 2,14, que foi aniquilado. Olha aqui, Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou da onde? Me livrou da lei de Moisés. É o diabo que foi aniquilado na cruz. Romanos 8:3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma, a lei já estava enferma, né? Pela carne, Deus enviou o seu Filho, em semelhança de carne, do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Não é o diabo. Não é o diabo que o sistema religioso prega. Não é. Foi na carne que ele condenou
a lei te acusava dia e noite. Olha, vamos lá, pessoal. Estamos quase terminando o nosso estudo aqui hoje. Olha aqui. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Isso aqui, amado, ainda é no período da lei. Isso é João 5,45. Não cuideis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vos esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creis em mim, porque de mim escreveu ele. Ou seja, a lei estava testificando de Jesus, da vida dele. E tem muitas passagens aí do Antigo Testamento que fala da vinda do Criador aqui na Terra. Na pessoa, né? Que a gente sabe, na pessoa de Jesus de Nazaré. Então, as pessoas ainda nos dias de hoje falam, meu advogado, tem até uma música aí falando, é o meu Senhor, tal, tal. Olha, a gente acabou de ler anteriormente ali que para quem está em Cristo Jesus não há condenação. Para que eu vou querer advogado se eu não tenho condenação contra mim? É outro tema bastante bom, né? Que eu vou estar fazendo um vídeo aí, em breve aí, para os amados irmãos aí, para nós estarmos crescendo em graça. Então, João 5,45 diz assim, ó, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai, ou seja, no dia do juízo. Há um que vos acusa, Moisés. Não é a pessoa de Moisés. Quando fala Moisés aqui, é a lei de Moisés. É a lei de Moisés, que acusava aqueles que não andavam em linha com a palavra, porque a palavra de Deus foi pregada em todo o mundo. Foi pregado sim, algumas pessoas acreditam que não, mas na própria Bíblia está dizendo que foi pregado em todo o mundo. Então, para aquele povo, não justificaria eles falar que desconhecia essa mensagem que foi pregada por Jesus, pelos seus discípulos, né? E por Paulo. Não justifica. Então, não cuideis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vos esperais. O pessoal estava preocupado com a lei de Moisés. Eles esperavam vir um Messias, eu creio que assim, totalmente uma carruagem bem bonita, de ouro e tal, mas ele chegou montado no jumento, né? Aí, eles não acreditaram nele. Então, amados, eles não acreditavam porque a visão deles estava em Moisés. Os olhos deles estavam voltados para Moisés. Os olhos deles estavam voltados para coisas fantásticas, maravilhosas. Aí, de repente, o próprio Deus na pessoa de Jesus de Nazaré, que momento, né? Maravilhoso, passa ali. Eles não acreditam. A mensagem foi pregada em todo o mundo. Então, se as pessoas não ouviram, não aceitaram essa mensagem, não receberam essa mensagem, com certeza o juízo eterno veio sobre essas pessoas. Então, de lá para cá, nós não estamos mais debaixo de lei. Não existe mais um juízo sobre nós para a perdição eterna. Não existe. Eu quero, qualquer dia desse também, estar falando aí acerca de... Ainda hoje, nos dias de hoje, em graça, ainda existe o juízo de Deus sobre as pessoas aqui na terra. Existe, mas não o juízo para a perdição eterna. Então, abençoado, o que nós podemos analisar nesse estudo de hoje aqui é que o culpado de toda essa bagunça aí foi Jerônimo, que traduziu a Bíblia aí dessa forma. E o pessoal entendeu que não, o diabo, existe o diabo, o inferno, que arde, que queima dia e noite. Não é nada disso, pessoal. Não é nada disso.
O diabo de Hebreus 2,14 que foi aniquilado foi a lei de Moisés, que foi aniquilada na cruz, na morte de Cristo. Na sua morte, convergiu tudo naquele momento, tudo nele, ficou tudo convergido nele. Ali na cruz, ali, tudo ficou convergido ali, o batismo, a aniquilação da lei, né? Que Hebreus 2,14 fala que é o diabo. O nosso batismo nos dias de hoje, a nossa salvação eterna, a nossa ressurreição em um corpo glorioso após a morte, se resumiu tudo ali na cruz, ali, se convergiu tudo em Cristo, mas infelizmente muitas pessoas não aceitam isso. Hoje nós não precisamos mais de uma pessoa intermediar, né, que antigamente tinha os profetas, que o Criador falava através da boca dele. Hoje não, hoje nós temos livre acesso para falar com o Pai. Quer falar com o Pai? Vai para um cantinho, meditem ali. Eu não tenho que pedir a Deus, eu não tenho que pedir ao Criador, eu só tenho que agradecer. Eu acho que tudo que Ele viu que eu mereço, que eu merecia e que eu vou merecer, Ele vai dar. Eu não vou ficar aqui pedindo. Amado, ultimamente a única coisa que eu peço ao Criador é entendimento, sabedoria. E discernimento acerca da palavra de Deus. E discernimento, entendimento no modo geral. Para mim viver nesse mundo. Eu vou pedir mais o quê? As outras coisas eu tenho que trabalhar e conseguir no dia a dia. Ok, abençoado? Então, olha, Hebreus 2,14, o diabo que foi aniquilado aqui, é a lei de Moisés. Ela que acusava de dia e de noite. Ok? Graça e paz, abençoado. Graça e paz.